Então a gente vive uma pandemia de obesidade. Talvez essa não seja a realidade das pessoas em casa, mas essa é uma verdade. Nós temos observado uma grande queixa, né, de diminuição da quantidade de saliva, uma detecção de grandes áreas ali de cárie, só que eles não têm queixa de dor. Primeiro eu quero falar para todo mundo que eu não sou contra a caneta emagrecedora. Olá, muito bem-vindos ao Biclinic Convida, um espaço onde nós reservamos para falar sobre saúde, sobre prevenção, multidisciplinaridade. Eu sou a doutora Kellen, gestora, estomatologista da Biclinic Odontologia, e hoje nós vamos conversar sobre como a alimentação, o metabolismo e a saúde bucal estão mais conectados do que você imagina. E para falar sobre isso, nós temos uma convidada especial, que é minha nutricionista, minha amiga e também uma pessoa que eu admiro bastante, que é a doutora Ana Cristina Tomás, que cuida dos pacientes, né, com obesidade e também de todo acompanhamento nutricional. Seja bem-vinda. Obrigada, Kelly. Primeiro, quero falar que é um privilégio, além de estar aqui, ser isso tudo, né? Ser amiga, ser uma pessoa que conduz a sua alimentação, e é um prazer estar aqui com você. Se você se interessa por saúde, prevenção e qualidade de vida, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso episódio. Informação de qualidade ajuda a cuidar melhor da sua saúde em todas as fases da vida. Nós gostamos de começar o nosso bate-papo conhecendo melhor os nossos entrevistados e entender por que você escolheu essa profissão e esse caminho. Nossa, que tantão de pergunta difícil, mas vamos lá. Eu sou a Ana do José, a Ana mãe da Olivia e da Emília, e essa Ana fez nutrição, muito nova, sempre me interessei pela saúde. Tinha dúvida se eu ia seguir pela medicina ou pela nutrição. Acabei fazendo a faculdade de nutrição, me apaixonei pela nutrição durante o curso, fui monitor em todos os períodos que eu pude ser, fiz iniciação científica, e aí então esse caminho me levou também a estudar mais depois da graduação. Fiz mestrado, do mestrado passei para o doutorado direto e sempre fui apaixonada, tanto com a sala de aula quanto com o consultório. E então nunca deixei eles, né? Sempre dei um pouquinho de aula, atendi muito, dava mais um pouquinho de aula, atendia muito. Então eu sou essa pessoinha. O que eu gosto de falar? Por que eu escolhi a nutrição? Eu tenho certeza que cuidar de gente é a minha vocação. Né? E tem gente que cuida com remédio e eu cuido com comida. Eu tento facilitar a vida das pessoas, trazer as pessoas para um movimento mais lento sobre a alimentação, mais real, mais, além de intuitivo, assertivo. É isso. Ai, que bom. E a gente aprende na escola que a digestão, ela começa pela boca, né? A digestão desse alimento aí que a gente sabe que é tão importante. Mas poucas pessoas associam a saúde bucal com a nutrição. Fala para nós aí qual que é essa importância da nutrição hoje na saúde bucal. Perfeito. Bom, quando a gente pensa em alimentação, o alimento ele é a fonte de todos os nutrientes, vamos falar assim, né? Então, de maneira geral, uma alimentação global, rica, é a fonte de todos os nutrientes. Mas esses nutrientes, eles precisam entrar no nosso corpinho. Então, a porta de entrada é a boca. E o acesso do alimento e do nutriente começa a partir da mastigação também. Então, mastigar bem o alimento, salivar, no ambiente tranquilo, engolir, tudo isso vai fazer parte de, então, no final, eu ter uma boa nutrição. Então, não basta simplesmente um prato colorido, bem escolhido, pesado, se eu não consigo mastigar bem esse alimento, salivar sobre ele, deglutir de maneira adequada, para então cumprir com a digestão, e aí sim, o nutriente que tem naquele alimento do prato bonito, alcançar o destino que é o meu organismo. E ser absorvido, né? Exatamente. Perfeito. Então, o caminho, ele é muito grande. A gente fala muito assim, uma boa alimentação não é só o prato. Ela depende de muitos passos que começam na boca. E aí, depois de absorvido, voltando à sua pergunta, então, a saúde bucal. Para eu ter uma qualidade de mucosa, boa salivação, até degustação, para eu sentir o sabor do alimento, eu preciso de nutrientes que vão manter toda essa parte, esses tecidos da boca equilibrados para essa função. Então, a boca, ela participa do processo de boa nutrição e a boa nutrição participa dessa saúde bucal como um todo. Deu para entender? Deu sim, ficou bastante claro. E um fato que chama a atenção
nessa busca aí por uma alimentação saudável, pela saúde bucal, nós temos aí também uma busca por exercícios físicos, por suplementos, e muitas vezes esses cuidados são utilizando uma dieta muito ácida, que é uma grande discussão hoje da odontologia com a nutrição, tô certo? Tá certa. É assim, quanto mais saudável o indivíduo, provavelmente mais ácida é a alimentação. Isso não seria um problema se tudo dentro da gente estivesse equilibrado. Por quê? Porque a nossa saliva teria como tamponar parte dessa acidez dos alimentos e a gente não sofrer tanto dano assim. Mas o que acontece? A gente tem passado por muito estresse, né? A sociedade de maneira geral. A gente não come só alimentos que são saudáveis. Então, tudo isso somado a uma alimentação um pouco mais ácida, vai trazer alguns prejuízos sim. O que a gente tem de contrapartida na nutrição, para a dentista não ficar nervosa com a gente? Conta para nós. A gente pede para o paciente se hidratar. Então, a primeira coisa, a boa hidratação. O que é uma boa hidratação? Isso é uma pergunta. São 2 litros de água por dia? Não. Uma boa hidratação, ela parte do princípio, se o indivíduo tem uma função renal normal, 35 ml por quilo de peso por dia. Então, o indivíduo 60 quilos, 60 vezes 35. Essa é a água basal dele. Aí eu acrescento mais 500 ml para cada hora de exercício. Ana, e se eu vou usar algum tipo de suplemento? Suplementos ricos em cafeína, esses pré-treinos, esses suplementos assim, eles são normalmente bastante nocivos para a saúde da boquinha, do dente, né? Todo dentista fica bravo. Então, a sugestão é sempre assim, ó. Terminou de tomar o suplemento, faz um bochecho ou bebe água por cima. Perfeito. Tá? E manter uma hidratação ao longo do dia ajuda no controle da saliva. E aí, a alimentação saudável, que tem um pouquinho mais de ácido, não vai prejudicar tanto assim o alimento. Ou, perdão, a boquinha. A boquinha. Perfeito, muito bom. E falando um pouco, né, agora sobre pacientes que já têm algumas doenças sistêmicas, como, por exemplo, os pacientes que têm diabetes, nós sabemos a relação dessas doenças também com doenças na cavidade bucal. E o diabetes, nós vemos aí muitas alterações de doença periodontal, de perda óssea, e são pacientes que também requerem um cuidado nutricional diferenciado, né, por parte do nutricionista. Perfeito. Bom, a gente vive uma pandemia. Posso falar um pouquinho de obesidade misturado com diabetes? Lógico, vamos falar junto. Então, a gente vive uma pandemia de obesidade. Talvez essa não seja a realidade das pessoas em casa, mas essa é uma verdade. Mais de 60% da população tem sobrepeso ou obesidade. Normalmente, o sobrepeso e a obesidade, eles têm doenças associadas, que a gente chama de comorbidades, e dentre elas o diabetes, ou a resistência insulínica e a intolerância à glicose. Esse paciente com um desequilíbrio da glicose altera outras coisas também dentro do corpinho. Então, a circulação fica ruim, uma inflamação de baixo grau constante ali. Então, não significa que porque ele é obeso, só existe uma aparência de doença obesidade. Ou porque ele é diabético, só existe uma glicose alterada. Não, todo o sistema sofre uma modificação em cascata por conta da doença. Seja ela uma comorbidade, então seja o diabetes uma comorbidade da obesidade, seja ele sozinho. Então isso é um ponto importante para a gente entender. Quando a gente então usa a alimentação para trazer um equilíbrio, tratar essas doenças, a gente trata sistemicamente todo o organismo. A nutrição funcional, ela usa uma expressão que chama teia. Então ela fala assim, ó, que todos os sistemas estão interligados e correlacionados. Então é impossível eu pensar que o indivíduo está com o intestino, por exemplo, doente e não pensar que isso está interferindo na boca, na pele, no cabelo ou vice-versa, né? Então é muito importante a gente entender que existe uma integração desses sistemas e que essas doenças crônicas, elas exigem tratamento crônico. E que a alimentação adequada e saudável vai impactar sim até na boca do indivíduo. Eu acho que é isso. É isso mesmo. E pegando um gancho aí nessa questão da obesidade, nós observamos, né, que esse reflexo também está na cavidade bucal. Muitos pacientes com perda óssea, com cárie, com refluxo e erosão ácida,
com perdas de dentes, né? E como nós falamos antes, né? Essa perda de elementos dentais vai atrapalhar tudo, né? Então, é como você disse dessa teia. Ele perdeu aqueles elementos, ele vai piorar a mastigação, ele vai ter uma alimentação que não vai triturar tão bem ali o alimento, né? Vai ter uma absorção desse alimento também diferenciada. E esse paciente obeso, eu sei, né? Porque muitos anos eu fui ali na clínica Leve, onde o seu esposo, digníssimo, né? Amém, marido. Marido, né? José Américo, né? Está ali atendendo os pacientes que têm obesidade, também realizando cirurgia bariátrica. Como que são essas mudanças também, né? Do paciente bariátrico, logo após a cirurgia, com relação a esse cuidado nutricional e o que eu estou falando para você, o que a gente vê da saúde bucal, né? Com grandes reflexos ali também na saúde bucal. Olha só que interessante. Quando a gente vai fazer a anamnese inicial de um paciente obeso ou de um sobrepeso que chega na clínica para o tratamento, nessa anamnese inicial é muito comum a gente perguntar sobre a saúde bucal. Mas é lógico que, como nutricionista, a nossa abordagem ela é muito simplista. Então, a gente pede para o paciente abrir a boca, ver se tem todos os dentes, ver se mastiga bem, ver como que é a língua, porque às vezes uma língua mais rachadinha, mais carequinha, então isso tudo interfere na palatabilidade do alimento, na condução do tratamento nutricional. Pacientes obesos, eles tendem, lembra que eu falei das comorbidades? Sim. Então, além do diabetes, da resistência insulínica e da intolerância à glicose, a doença do refluxo, né, a apneia obstrutiva do sono. Sim. E isso tudo interfere na saúde da boca também. E você explica isso melhor do que eu. O que eu entendo? À medida que eu vejo que os pacientes vão emagrecendo, é muito interessante. Eu vou falar do ponto de vista estético. Uhum. Porque o que eu vejo de saúde, às vezes ele nem percebe tanto. Mas à medida que eles vão emagrecendo, eles vão tendo um olhar diferente para a boca. É tão interessante, porque quando ele está naquela condição de doença, obesidade, né, com todas as comorbidades, parece que a boca não é importante. Ele até fala, nossa, mas por que a nutricionista olhou minha boca? Por que ela mandou eu mastigar? Né? Por que ela perguntou quantas mastigadas eu dou toda vez? E aí, à medida que ele vai emagrecendo, ele começa a dar atenção para a boca. Ele percebe que ele saliva mais, ele percebe que ele sente o gosto do alimento, ele relata isso. Ele fala, nossa, Ana, hoje eu sinto tal coisa muito doce. Antigamente, como que eu comia isso? Né? Porque existia uma saturação do paladar, existia uma mucosa ali muito sofrida pela doença. E existia também os fatores emocionais que envolvem a doença e que agora ele está emagrecendo. Então, à medida que ele vai emagrecendo, o que eu percebo? Que ele começa a entender que ele tem boca. Uhum. Sabe? Bem assim. E que ele tem dente. Que ele tem dente, assim, que ele começa a mastigar, por exemplo. Ele descobre que ele sente dor na boca. Ele fala, nossa, comer carne, como eu sinto dor para mastigar. Eu achei interessante isso, uma coisa que eu aprendi com você, sobre a palavra desfrutar. Quando você vai fazer uma alimentação, muitas vezes na ansiedade, na correria, ou até por querer esconder uma quantidade, é aquela comida muito rápida, né? Isso. Então, mastiga, engole, você nem sente o sabor da comida, você não sente a textura, você não desfruta, né? Isso não é interessante? Eu gosto muito dessa palavra, assim, de contemplar, né? E desfrutar. Então, à medida que o tratamento evolui, né? Que o paciente realmente entra no tratamento, existe agora, esse verbo passa a existir na vida dele, né? Ele passa a desfrutar do alimento. Ele entende que o alimento não é um vilão na vida dele, né? Que ele é capaz de perder peso e que ele é capaz de se relacionar melhor com a comida. E aí a gente vai vendo as mudanças, mastigando melhor, melhorando as preferências alimentares. E aí a gente começa a perceber um cuidado maior. Um paciente que antes não tinha um sorriso tão bonito, aí ele começa a sorrir mais, aí vê a necessidade de arrumar o sorriso, e assim vai. Outras coisas que a gente percebe muito no início do tratamento da doença, nessa triagem para fazer, se for fazer a cirurgia bariátrica ou não. Pacientes que têm muito sangramento de gengiva, né? A gente pergunta, né? Como é que é a boca e tal. E aí, muito sangramento. E depois, com o tempo, à medida que ele vai emagrecendo, a inflamação vai diminuindo, o controle da glicose vai acontecendo, o refluxo vai diminuindo. E aí, de repente, ele fala, engraçado, minha gengiva não sangra mais. Melhora a salivação. Melhora a salivação. E é por aí. A boca não é a parte, né? Quando a gente dá aula de nutrição... Nós somos um todo, né? Quando a gente dá aula de nutrição, a gente fala isso muito para os alunos, né? É todo um sistema. Né? E se você não olhar para o indivíduo como um sistema integrado, você vai errar. E hoje, como parte da nossa anamnese, é a pergunta, né? Como é a parte nutricional dele, se ele faz um bom acompanhamento, faz parte, né, da nossa anamnese, porque nós entendemos a importância
dessa resposta, né, para que a gente possa ter sucesso e conduzir um bom tratamento. Foi bom você falar isso. Sabe uma coisa que a gente também percebe que melhora muito? Antes de tratar, é muito comum o consumo de refrigerantes, bebidas carbonadas, né? E isso também atrapalha muito. Muito doce. Muito doce e tudo, né? Então aí, quando ele começa a tratar, principalmente se ele vai para a cirurgia, essas bebidas elas são excluídas do cardápio. E aí ele percebe o quanto aquelas bebidas atrapalhavam ele a sentir o sabor, a mastigar. Eles usavam ela como forma de mastigação para empurrar o bolo alimentar. Então ele vê a necessidade que ele tem de mastigar. Interessante. E aí ele descobre que a musculatura é fraca. Quantos pacientes eu já atendi que falam para mim assim: Ana, eu não aguento mastigar. Eu falo, mas por que você não aguenta mastigar? Você tem dor na boca? Ele falou, não, eu tenho dor no rosto. Eu tenho dor em tudo, na minha bochecha. Parece que minha bochecha cansa de mastigar. Eu falei, então você precisa mastigar. Tem que exercitar. Exatamente. Viu? Tanto que aquela musculatura ela era flácida no indivíduo obeso. Então, à medida que ele vai emagrecendo e vai exercitando essa mastigação, comer esses alimentos mais duros, né, mudando o padrão alimentar, isso traz uma nova realidade para a musculatura do rosto, da boca. Isso é muito interessante, essa associação. Mais um aprendizado da minha doutora, professora. Mas é muito interessante. Eles chegam contando, eles falam, nossa, minha boca tá cansada. São grandes mudanças, né? E uma coisa interessante, falando aí dessas alterações sistêmicas, nós temos agora um envelhecimento, né, grande aí da nossa população. Comecei a fazer um curso agora de gestão lá no Sírio-Libanês e a primeira aula foi toda voltada para geriatria, para o envelhecimento da população. E como que nós vamos ter um novo público, né, que ele vai muito no geriatra, mas que ele não tem tanto um olhar especializado, né, pelas outras áreas da saúde. E o que nós observamos na clínica, alguns dias nós fizemos até um café para senhoras 70 mais, né, que são um público muito especial, né, são pessoas que eu falo que tem um outro ritmo de vida, né, já chegam ali mais tranquilos, né, gostam de bater um papo, são observadoras, mas com relação à saúde bucal, nós temos observado uma grande queixa, né, de diminuição da quantidade de saliva, uma detecção de grandes áreas ali de cárie, só que eles não têm queixa de dor, né, e isso acontece porque com o envelhecimento você tem como se fosse uma proteção ali da polpa e uma dentina mais dura, né, então muitas vezes ele tem uma cárie de raiz, ele tem uma cárie que ele não reclama de dor, então quando a gente faz o diagnóstico, tem um canal, tem uma cárie, ele fala, mas como, né, alguns dias até aconteceu um fato interessante, que a paciente, quando eu fiz o exame radiográfico dela, eu encontrei dois dentes para fazer canal. E aí eu perguntei para ela, olha, esses dois dentes da senhora, eles não têm cárie. A senhora levou algum tombo? Ela falou para mim, eu caí, bati a boca na pia, né, tava lavando louça, mas assim, eu não tinha queixa desses dois dentes. Então assim, a gente tem várias intercorrências e mudanças aí no hábito desse paciente. E uma queixa grande que eu tenho observado é eles falarem da mudança do paladar e também da dificuldade de alimentação. Parece que eles vão comendo igual... Eu falo assim, eu como igual passarinho. Né? Por que acontece isso? O que acontece aí com relação ao paciente com envelhecimento? Existe um leve desinteresse realmente pelo alimento. Um leve desinteresse. Então, assim, se a alimentação não é um bom hábito, ela vai sendo largada de lado mesmo. Outro ponto importante, existe uma saciedade precoce. Eu comi um pouquinho, eu fiquei satisfeito. E existe essa questão do prejuízo do paladar, do sabor. Ele fala assim, nossa, eu gostava, vou dar um exemplo bem gordinho, eu gostava tanto de pudim de leite, mas agora eu como pudim e ele não tem o mesmo gosto. Então, tudo isso faz parte do envelhecimento. E o que a gente precisa trazer para a realidade do consultório da nutrição? Eu sempre falo para os pacientes assim, tudo bem você não conseguir comer grandes porções. O importante é que você se alimente. Outro ponto importante, qual que é a sua necessidade básica, real? Então, eu preciso ter um bom consumo de proteína. Depois, de vitaminas e minerais, os alimentos que a gente fala que são reguladores, vegetais, legumes e frutas. E depois os energéticos. Então, eu falo para ele assim, começa pelo que você mais precisa. Come a carne, come os legumes, a verdurinha. E aí, se você estiver ainda com fome, você come o arrozinho, o feijãozinho, a batata, o macarrão. Caso contrário, ali no legume, na fruta, eu vou ter um pouco de energia na própria proteína. E aí eu consegui dar para ele uma nutrição um pouco melhor, já que ele tem essa saciedade precoce.
Outro ponto importante é não dar grandes volumes, porque isso dá uma desanimada. Ele fala, não dou conta de comer esse prato. Né? Então, trabalhar porções bem pequenas e sempre oferecer. E outro ponto importante, trabalhar a memória do alimento, que isso é lindo. Se gosta de pudim, então pode comer o pudim. Mesmo você não sentindo gosto, trabalhe as sensações. Interessante, né? Porque a comida está associada, né? A memória de infância, e aí ele vai trazendo aquilo, e aí de repente ele não fica tão desanimado mais para comer. Interessante. Mas é muito comum, né? Pode falar terceira idade? Já que você está fazendo terceira idade. Melhor idade, terceira idade, né? Então, na terceira idade, a gente tem esse leve desinteresse pela alimentação. Isso é comum. Outra causa comum desse desinteresse é a quantidade de medicamentos que os pacientes tomam. E é um problema para a gente que cuida desses pacientes, as interações medicamentosas. Às vezes eles tomam muitos medicamentos. E ali esses medicamentos diminuem a saliva, alteram o paladar, reduzem, alteram a mucosa. Isso, muda o gosto do alimento. Então, tudo isso faz parte, potencializa essa mudança natural. Então, aí o que você também tem que falar para ele? Olha, esses remédios que o senhor toma e que o senhor não pode parar de tomar, eles também estão fazendo isso com o senhor. Então, o que a gente pode fazer? Às vezes, alterar um pouco os horários. O senhor come primeiro para depois tomar esse remédio, ou o senhor toma o remédio primeiro, espera alguns minutinhos, aí o senhor vai comer, o senhor vai sentir melhor. Então, cada medicamento, se a gente lê a bula, a gente consegue organizar aquela administração da medicação com a dieta sem esse prejuízo tão grande. Sabe, minimizando um pouquinho o impacto disso. Mas eu acho que é isso. Então, envelhecer diminui o interesse natural, a saciedade é precoce e o acúmulo dessas medicações com essas interações medicamentosas. Eu acho que basicamente é isso. É isso mesmo. E dentro da área de oncologia, que já é o paciente que está fazendo ali algum tratamento com químio, com radioterapia, nós também observamos hoje uma importância muito grande, né, da nutrição nesses pacientes que também têm, muitas vezes, até uma perda total de paladar e queixam para nós, mas eu não sinto mais o gosto da comida. Agora, recente, eu atendi um senhor e ele falou para mim, eu não consigo comer carne. Fica parecendo uma borracha no meio da minha boca e aquilo não tem gosto de nada. O que eu faço? A estratégia é trabalhar estratégias culinárias mesmo. Então, assim, a carne cozida pura, ele provavelmente não vai gostar. Então, desfia, coloca com legumes, alimentos que ressaltam o sabor vão ajudar. Uma coisa interessante que quando a gente trabalha com pacientes oncológicos, a gente tem estratégias de suplementos para ajudar a diminuir esse impacto. Eu sempre falo para os meus pacientes que comer comida é muito melhor do que suplementar. Mas em algumas situações, eu preciso suplementar. Então, existem bochechos, por exemplo, com glutamina, que melhoram o trofismo da mucosa. A quantidade de água ingerida, usar água mais gelada, gelo, sabe? Ajuda a estimular ali os sensores da boca, né, neurológicos, e aí isso também melhora a questão de eu chegar no alimento. Então, os extremos de temperatura, né? Então, isso ajuda ele a entender a comida. Então, assim, não posso dar para ele uma comida morna. Né? Uma comida morna vai parecer que eu estou mastigando um isopor, sonsa. Então, eu preciso trabalhar isso. Então, trabalhar as técnicas culinárias. Às vezes, usar alguns suplementos que ajudam a dar uma levantadinha nessa mucosa. Por exemplo, a bochecha de glutamina. E eu posso também pensar nesses extremos de temperatura. Então, assim, vai tomar um suco? Ao invés de um suco, por que não um sacolé? Um chup-chup? Chup-chup. Entendeu? É um jeitinho. E aí, nesse chup-chup, eu posso colocar um módulo de proteína. Então, eu coloco lá um suco natural, mas e diluo um módulo de proteína sem sabor. Aí, ele vai ter não vai ter só um chup-chup comum. E aí, eu já consegui um pouquinho mais, sabe? Por isso que eu falo mais uma vez dessa importância do multidisciplinar, né? Porque muitas vezes ele chega lá no dentista com a queixa do paladar. Então, ele acha que somos nós que vamos resolver tudo. Lógico que a gente vai trabalhar ali essa questão da qualidade salivar, de estimular, de usar cremes dentais que hidratam essa mucosa, né? Eu gosto muito de utilizar, como eu falei para você, a vitamina E também ali nessa boca que está muito seca, né? Como um óleo, né? E também ali ajudando na reparação ali dessa mucosa que está sofrida. Então, mas é muito interessante a gente saber que tem aí os nutricionistas que vão também trabalhar junto, né? Porque quando o paciente vem da onco, a gente imagina em todo esse cuidado multidisciplinar. E é importante, eu falo que pode falar de IA? Nisso a IA nunca vai substituir a gente. Aonde a IA não consegue entrar? Adoro isso. Nessa empatia individualizada. O que é isso?
Por exemplo, eu lembro que eu tive um paciente que gostava muito de doce de goiaba e gostava de bolacha de maisena. E ele não queria mais comer bolacha de maisena, porque é muito seca, ele não estava dando conta mais, e ele meio que ele tinha um pesar daquilo. E doce de goiaba ele não conseguia, porque ele é meio puxento. Aí eu pensava assim, gente, o que eu vou fazer para ele? Aí pensei, falei, vou fazer um frappé, sabe? Bati a bolacha de maisena com leite goiabada, pus aquele negócio bem gelado, e falei, vamos experimentar isso. Ele falou assim, Ana, senti o gosto de novo. Ótimo! Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar individualmente para cada um, ser empático, ou seja, você tem que tentar encostar na dor, na dificuldade daquele indivíduo, senão você não vai conseguir tratar. É individualizar. É individualizar, né? E é ter um olhar realmente assim, ó, de compaixão, de empatia, de se aproximar, né? Não importa se eu não como bolacha de maisena, eu tenho que pensar que jeito que eu comeria. Que diferença vai fazer na sua vida se você não comer maisena? Nenhuma, mas para ele aquilo é um pesar, né? Era o alimento que ele gostava de tomar café à tarde. Então a gente precisa... Que é o que você falou das memórias. Isso, a gente precisa trazer isso para a realidade dele, porque pensa, é um tratamento tão duro, tão ácido, aí você vai colocar uma dieta bem chatinha, o senhor não dá conta de comer bolacha de maisena? Não tem problema não. Tem problema não? Tem todo problema. Ele não quer mais comer ela molhada no leite. Não tá bom. Inventa um jeito de ele comer essa bolacha. E ele foi ali com essa queixa, né? Eu acho que é o que você falou da empatia, do ouvir, né? E ele viu ali o seu movimento de criar algo, né? Quantas vezes você já tinha feito um frappé de... Nunca! Nunca! Nunca tinha pensado que ia ficar gostoso tanto assim. Muito interessante. E voltando um pouco aqui no assunto da obesidade, o assunto aí em pauta do momento, que está enchendo as nossas caixas de mensagem, né, do Instagram, as notícias, é falar sobre as canetas emagrecedoras. Que não é uma novidade, né? Já fazem anos aí, eu como uma pessoa que trato de obesidade ali com você já há alguns anos, né? Já passamos por tantas marcas, então, mas que agora é algo que está... que veio, na minha opinião, depois aí do Mounjaro, por causa dos efeitos, de repente, assim, né, muito maiores do que as outras canetas que tinham aí no mercado, e vem acompanhado aí também por alterações, né, nutricionais e também alterações bucais. O que você me fala aí sobre a sua experiência nesses últimos anos? Perfeito. Primeiro eu quero falar para todo mundo que eu não sou contra a caneta emagrecedora. Por quê? Porque medicação para tratar uma doença, ela é importante. Se a doença for crônica, provavelmente nós vamos usar ela por um período longo e crônico. Né? As canetas, elas hoje assim conhecidas, né, que são os peptídeos análogos, né, de substâncias que tem no nosso corpinho, que vão ajudar a gente a ter saciedade, controlar a insulina, controlar a glicose e controlar consequentemente o esvaziamento gástrico e apetite, elas são sensacionais. Qual que é o grande problema que eu vejo que a gente tem hoje? Primeiro, má seleção do cliente que vai usar. Nem vou falar da automedicação. Segundo, erro da dose. Se a gente lê a bula, o que o fornecedor quer? Que a gente use em escala. Se a gente olhar para o cliente, a gente vai entender que às vezes aquele cliente não precisa de toda aquela dose. Quando a gente acerta na seleção do cliente e na dose, o tratamento é muito bom. O desmame para alcançar uma dose basal é muito mais tranquilo. E a gente tem menos efeitos colaterais. O que seriam os efeitos colaterais da canetinha? Eu vou falar a longo prazo do ponto de vista nutricional. Perfeito. A longo prazo do ponto de vista nutricional, uma deficiência muscular importante. Mas aí não só uma deficiência da quantidade de músculo, mas uma deficiência na função muscular, uma perda de força. Então, a gente tem uma geração jovem sarcopênica. O que é sarcopenia? Esse nome feio, né? Sarcopenia é um déficit de músculo, de tecido muscular esquelético associado a um déficit funcional desse músculo. Falta de força, de disposição, de vigor. Então, isso é grave. Por quê? Quando o músculo chega nesse ponto de deficiência, ele também começa a trazer prejuízo para a situação esquelética, para o tecido ósseo. E aí, porque um músculo forte sempre contraindo, estimula uma renovação óssea. Quando eu não tenho isso, eu começo a ter também, além da sarcopenia, eu posso ter a osteopenia, que evolui para uma osteoporose precoce. A osteopenia
e a osteoporose e a sarcopenia vem inicialmente pelo abuso da medicação, tanto na dose quanto no tempo. E vem também, infelizmente, de uma má orientação. Quando eu decido usar uma medicação para emagrecer, independente dela ser canetinha ou não, eu preciso entender que a medicação faz parte do tratamento, não exclui as outras variáveis do tratamento. E o que é outra variável do tratamento de uma doença crônica? Alimentação e mudança comportamental. Então, assim, mudar o horário de acordar, mudar o jeito de ver a comida, mudar o jeito de ver a atividade física, mudar o jeito de ver os próprios problemas. Entender que hábitos, gente, eles têm que ser construídos. E que eles têm uma coisa que precede, que a gente chama de gatilho, e uma coisa que é posterior ao hábito, que a gente chama de recompensa. Eu lembro quando eu fui no seu consultório há uns anos atrás, né? E você tinha um quadro lá da natação, assim, né? Sim. Que era lindo aquele quadro, assim, que você tinha. E aí você me perguntou, quantas vezes você faz exercício a semana? Eu falo, faço 2, já tá ótimo, né? Uma vez a semana tem quantos dias, né? 7, tá pouco. Aí eu falei, então vou fazer 3. Aí foi um esforço fazer 3. E alguns dias eu fui no médico, né, cardiologista, ele falou para mim, quantos dias você faz atividade? Eu falei, eu faço 5 de musculação e 5 de beach tênis. Ele falou assim, nossa, será que já... E o dia do descanso? Eu falei, agora não tem nenhum. Olha que bom. Aí a minha personal pergunta, e aí, você vai pra academia, assim, feliz todo dia? Eu falei, não, feliz eu não vou, mas eu falo que é meu remédio da manhã, né? Eu falei, deixa eu tomar meu remedinho aqui, que vai ser, eu preciso dessa dose diária aqui de exercício, né? Então é a mudança de mentalidade, né? Isso, e quando... Que não é só mudar a alimentação, né? Só usar ou não uma medicação, mas mudar como a gente enxerga também a atividade física, né? É como se a gente precisasse entender que quando eu uso uma medicação, que sejam as canetas, ela não me desvincula de abraçar o tratamento. Então, eu tenho que abraçar o tratamento. Eu vou fazer uso da medicação, mas eu preciso fazer o exercício, eu preciso comer, eu preciso fazer terapia, às vezes eu preciso tratar essas questões dos meus hábitos, né? Criar um novo hábito, como você criou, de tomar o remedinho da manhã, que é a atividade física, não é uma coisa fácil. Não. Precisa de todos os dias de manhã ir lá fazer, até um dia ficar o quê? Fácil. Não significa que ficou gostoso, tá, gente? Só ficou fácil. Não significa. Ficou comum, ficou diário. E aí a gente vai evoluindo. Outro ponto muito importante é a fome. A gente tem esquecido de entender que fome é legítimo. É normal sentir fome, gente. Aí, toma uma medicação que exclui... É fisiológico. Que exclui a fome. Uhum. Ou seja, quem é que está emagrecendo? Tem que fazer essa pergunta. Né? Sou eu que estou no controle do emagrecimento, usando a medicação para me ajudar nas minhas compulsões, nos meus desafios alimentares, ou é a medicação que está tomando conta de tudo? Nunca pode ser a medicação que está tomando conta de tudo, como nunca pode ser o exercício que está tomando conta de tudo. Quem toma conta de tudo é o indivíduo. O indivíduo é o dono do processo. De maneira geral, as pessoas têm um desejo de serem emagrecidas. É verdade. E isso não é legal. A gente Sem tem esforço. que emagrecer. Ou seja, a gente tem que ser o principal ator dessa historinha de emagrecer. Não é a medicação, não é o exercício, não é a dieta. Sou eu. Eu escolho o que como, eu escolho acordar mais cedo, eu escolho ir para o beach tênis, eu escolho tomar o remédio. Eu entendo que fome é legítimo, é fisiológico. Sentir fome está normal. Está na hora de comer. Tá tudo bem, não é passar o dia sem comer. Como a boca é o segundo maior microbioma que nós temos no corpo humano, eu queria te perguntar, qual que é a relação da alimentação com a qualidade desse microbioma, tanto intestinal como oral? Nossa, que pergunta. Então, vamos lá. Bom, a gente vive em comum acordo com as bactérias, vamos falar assim. Pelo menos deveríamos viver, né? Essas bactérias habitam as nossas mucosas e tá tudo certo. O que acontece? A alimentação interfere direto no tipo de bactéria que a gente vai ter. Então, uma alimentação desequilibrada acaba também trazendo desequilíbrios para a microbiota ou para o microbioma. O que significa isso? Para todas essas bactérias naturais da gente. Então, à medida que a gente corrige a alimentação, a gente melhora a microbiota. Melhorando a microbiota, vou falar de boca, mas eu não sou dentista. A gente diminui a doença, por exemplo, cárie. É um jeito, né?
A gente diminui. Doença periodontal. Isso, doença periodontal, lesões na boca, né? As aftas, as estomatites, essas coisas assim. E como que funciona isso? Não funciona em imediato. Tipo assim, eu mudei minha comida hoje, amanhã eu tenho outra microbiota? Não. Funciona diariamente. Quase que um trabalho, vou pôr entre aspas, de inchada. O que significa isso? Todos os dias eu tenho que comer melhor, hidratar melhor, porque isso a longo prazo impacta todos os dias num bom microbioma. E aí, esse microbioma está associado também à degradação dos nutrientes e a como eu absorvo esses nutrientes. Então, também tem trabalhos que não só da boca, mas também do tipo de microbioma ou microbiota que tem no intestino associados à obesidade. Então, gêmeos univitelinos com microbiomas diferentes têm composição corporal diferente. E tudo começa aqui, gente, para chegar em todo o tubo digestório, que é o início do tubo digestório. Então, entenda o seguinte, quando eu como saudável, eu estou construindo um microbioma saudável. Mas ele precisa ser diário, não tem jeito de ser eventual. Entendeu? Porque se hoje eu não como direito, as bactérias malvadas vão crescer. E aí nós vamos ter as patologias. Vamos ter todas as patologias. E, além das patologias, a gente tem aquelas, vamos falar assim, aquelas complicações crônicas, mau hálito no intestino, desbiose intestinal, alteração de trânsito, tudo isso. Tá tudo interligado, Tá tudo interligado. Como diz a nutrição funcional, é uma teia. É uma teia, é isso daí. Mais um aprendizado aqui para hoje. Nós estamos caminhando aí para o final e eu queria que você deixasse aí uma dica, né, para quem está nos assistindo, acompanhando aqui o episódio. O que seria hoje, né, importante, né, para ele cuidar melhor dessa saúde integral? Vou falar para você, então. Primeira coisa, eu quero que a gente entenda, né, que você entenda que toda refeição é uma oportunidade, boa ou ruim. Cabe você escolher qual caminho você vai seguir. Segunda coisa que eu acho que é muito importante, não existe um alimento sagrado, santo, milagroso. Uma dieta equilibrada, ela é sempre melhor do que um único alimento. E a gente sempre fala assim, ó, não existe dieta, alimento ruim, existe dieta ruim. O que significa isso? Vou falar do chocolate. Comi uma vez um chocolate, não posso falar que ele é ruim. Mas se todos os dias o chocolate aparece nas minhas refeições, aí a minha dieta talvez tenha ficado ruim. Então, é esse o recadinho. A gente tem oportunidades diárias de fazer diferença para a nossa saúde. Né? Toda refeição é uma oportunidade. E lembrar disso, não existe um alimento bom demais ou ruim demais. Existe uma dieta melhor ou pior para a sua saúde. Lembrando que o que discutimos aqui tem um caráter informativo e que cada paciente precisa de um acompanhamento individualizado por um profissional da saúde. Eu quero agradecer a doutora Ana Cristina por essa conversa aqui preciosa, por esse momento tão especial, onde a primeira pessoa que aprendeu muito fui eu, desde a primeira vez que nós conversamos e idealizamos esse momento aqui no podcast. E quero deixar um espaço aqui para você falar um pouco onde você tem atendido, das suas redes sociais. Bom, eu atendo hoje na Clínica Solares, mas pode me procurar no meu Instagram, no meu endereço digital, que é @doutoranacristinapro, de professora. Meu marido atende na Clínica Leve, onde eu atendi por 15 anos. Não me desvinculei da obesidade nem das doenças, só mudei de lugar por uma questão de logística e eu estou à disposição de todo mundo. Se você gostou deste episódio, curte, compartilhe com as pessoas que você considera que é importante e continue nos acompanhando, onde nós vamos continuar aqui nesse espaço falando sobre saúde e prevenção.